Segundo Reis 6:28, o rei perguntou para a mulher qual é o seu problema, porque aquela mulher chegou até ele pedindo socorro. Socorre-me, ó rei. E aí, ele quis saber qual era a situação. Ela contou a história. É que esta mulher, ela veio até mim e disse: vamos comer o teu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, aconteceu que elas fizeram isso. Tirou a vida do próprio filho para comer, por conta da fome que era muito naquela cidade de Samaria. E o rei gritou que, tão certo como ele vivia, que a cabeça de Eliseu não ia ficar sobre o pescoço por conta dessa situação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento, é que pessoas, muitas das vezes, pedem ajuda no momento errado. Essa mulher, ela poderia ter pedido ajuda ao rei antes dela fazer isso com o filho. Ela não teve a sabedoria, porque a outra foi astuta como uma cobra. E a outra não teve a sabedoria de dizer não. Ela aceitou a proposta do diabo. Muitas das vezes, o inimigo traz um prato e a pessoa aceita. E essa pessoa aceitou esse prato do inimigo. Ela poderia dar um jeito de qualquer outra maneira, porque eu creio que naquela época existia várias mães, não só ela naquele tempo. Claro, existia muitos moradores. E a Bíblia fala que as pessoas comiam esterco de pombo, comia cabeça de jumento e outras coisas, entende? E aqui só tem esse relato dessa mulher que matou o filho para comer. E ela fez isso, né? Porque ela, eu creio que ela poderia, como a outra fez, a outra escondeu o filho, a outra não aceitou que matasse o filho. E ela, com a burrice dela e também a falta de amor, porque mesmo com a fome, se a pessoa tivesse um grande amor dentro do coração para com a sua família, para com o seu próprio filho, ela não teria deixado isso acontecer. A Bíblia fala também de outras duas mulheres que moravam na mesma casa. Todas duas estavam gestantes. E veja a atitude. A atitude dessa mulher já foi diferente. Uma teve o filho à noite e foi dormir. A outra também teve o filho à noite. E quando ela estava dormindo, deitou por cima do filho e matou o próprio filho, dormindo. Quando ela viu que o filho estava morto, ela foi lá, trocou. Pegou o morto, botou do lado da outra que estava dormindo e pegou o vivo e ficou com ela. No outro dia, a mulher reconheceu que aquele filho morto não era dela. E também foi até o rei pedir socorro. Quando as duas chegaram lá, uma com o filho vivo e a outra com o filho morto, o rei ficou sem saber o que fazer. Só que Salomão, ele tinha a sabedoria que Deus tinha dado para ele. E ele disse, então, traga uma espada, porque elas estavam discutindo na frente de Salomão. E ele não tinha como saber. Naquele tempo não tinha como fazer exame de DNA, não tinha como saber. Então Salomão disse, traga uma espada. Aí coloca o menino sobre a mesa, o vivo. Aí colocaram o menino sobre a mesa. Aí Salomão pegou a espada, suspendeu e disse... Aliás, Salomão disse, pegue o menino, corte ao meio, dê uma banda para um, uma banda para outra. Aí uma gritou, sim, faça isso mesmo. Aí a outra, não, meu senhor, não. Pegue a criança e pode dar para ela. Pode dar para ela, não mata a criança não, não mata não. Aí o Salomão disse, essa aí é a mãe do menino, entregue o menino vivo para ela. Porque a que não era mãe, aceitou a banda, aceitava que cortasse. E a mãe verdadeira não aceitou ver o filho morto. Então, o que nós devemos aprender com essa lição? Que nós, que temos dentro de nossas entranhas o amor pelos nossos entes queridos, o amor pelas almas, nós não queremos ver uma banda, nós queremos ver por inteiro. Nós queremos ver aquela pessoa ali por inteiro. Ainda que ela esteja destroçada, mas nós temos que continuar confiando que no momento certo, na hora certa, Deus vai entrar com uma providência. Porque eu creio que se aquela mãe, antes de aceitar a proposta do inimigo, daquela mulher que se dizia amiga dela,
se ela corresse até o rei e fosse pedir socorro a alguém, ela não teria deixado isso acontecer. E muitas das vezes hoje nós criticamos essa mãe que fez isso. Mas muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Matamos os nossos sonhos. Damos ouvido a pessoas que não é para dar ouvido. Damos ouvido a pessoa que não quer o nosso bem, que só quer nos enganar. Pessoas que querem nos enganar. A Bíblia fala que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Porque muitas das vezes aquela pessoa que está ali escarnecendo, ela não quer o nosso bem. Ela não quer o nosso bem, ela quer o nosso mal. Mas tem pessoas que, para não perder a amizade dela, fica ali junto com ela. Fica ali concordando com as coisas ruins que ela fala. Quantas e quantas vezes nós estamos em determinada situação, até mesmo no meio de família, em reunião de família, e as pessoas começam a zombar da nossa fé. Muitas vezes as pessoas começam a criticar. Nós estamos ali até tocando em outro assunto que não tem nada a ver, um assunto em família, e a pessoa vem e fala: e fulano que agora só quer viver com a Bíblia na mão? E fulano que agora só quer viver ouvindo essas orações aí? E fulano que só quer ficar ouvindo bispo, só quer ficar ouvindo missionário? Deixa disso, aí começa a criticar, e começa a algazarra, começa a falar coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. E aí nós ficamos no meio. Não é que nós não venhamos se reunir com a nossa família. Isso pode continuar, nós podemos continuar em reunião de família. Mas no momento que a nossa fé ela venha a ser criticada e abalada, nós temos que sair do meio. Nós não temos que estar no meio. Nós não vamos discutir com eles, nós podemos levar a palavra e sair do meio. Porque quando a pessoa está no meio que não é de acordo com a vontade de Deus, o que acontece é isso. É influência ruim, nós sermos influenciados por pessoas ruins, como essa mulher que levou essa influência ruim para outra. A outra já estava com a mente fraca e ela foi e deu a ideia. Vamos fazer isso, vamos pegar o seu hoje. Hoje a gente resolve o problema e amanhã? Às vezes um atalho pegou um atalho. No outro dia elas estavam com fome. No outro dia elas estavam precisando de comida novamente. E aí, se nós buscarmos dar ouvido à palavra do Senhor, dar ouvido a coisas boas, se aliar com pessoas que tenham conselhos bons para nos dar. Se não tem, se afasta. Prefiro até ficar só, antes só do que mal acompanhado, porque a pessoa se juntar com pessoas que têm palavras ruins, palavras de desânimo, palavra que não leva à salvação. E essas mulheres aí foram duas que teve esse sofrimento por conta, né, por conta de pessoas ruins, de maldosa. E o rei não pôde fazer nada por ela, aquele primeiro rei, porque ela já tinha feito, já tinha feito a situação. O rei não podia trazer o filho dela de volta. O rei não podia trazer o filho dela de volta. Tem atitude que nós tomamos que muitas das vezes nós não podemos recuperar. Tem atitude que nós tomamos que não tem como voltar, não tem como voltar atrás. Então, todo erro tem consequência, todo pecado tem consequência. Nós temos que procurar tomar atitude, procurando pedir ao Senhor para Ele nos orientar nas nossas atitudes. Porque tem atitude que não tem como, não tem cura. Tem atitude que não tem jeito. Porque a mesma coisa é uma palavra. Se você solta uma palavra que você ofende, que você destrói alguém, não tem como você recuperar aquela palavra. É o que não volta, é a palavra. Quando você lança uma palavra de destruição da vida de uma pessoa, quando a vida da pessoa é destruída, você não tem como reconstruir a vida daquela pessoa. Então vamos procurar a se apegar ao Senhor, procurar a buscar a verdade, procurar se juntar com coisas boas, falar coisas boas e viver coisas boas. Porque com Deus nós podemos todas as coisas. Porque a única resposta que o rei deu para aquela mulher foi que ele ia matar Eliseu. E o que ia adiantar ele matar Eliseu? Eliseu tinha profetizado a fome para não chovesse naquela cidade, e não choveu, por isso veio a fome. Mas não resolveu o problema daquela mulher, porque já tinha acontecido. Então nós temos que ter cuidado com as atitudes que nós tomamos, para que nós não venhamos se arrepender depois, e depois nós ficar pagando
pelo resto da vida, pagando o preço por uma atitude errada que tomamos. E se já aconteceu, procura agora, a partir de agora, tomar atitude, pensando, calculando, entregando na mão do Senhor e apresentando os projetos ao Senhor, para que essas coisas ruins não venham acontecer nas nossas vidas. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições e que nós vivemos dias maus, mas que nós vamos ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo, porque Deus já venceu o mundo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a irmã Del Matos. Eu oro todos os dias, intercedendo a Deus pela humanidade, pela manhã e pela tarde. E eu te convido, se você quer que eu continue orando por você, se inscreva no canal, tem a palavra escreva, você toca. Aparece o símbolo de um sino, você também toca. E vem a palavra todas, você ativa. E tem um dedinho polegar para cima, você toca também, que é o like. O YouTube entende, quando você faz isso, que é um conteúdo bom e que ele pode indicar para outras pessoas. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano, digno de honra, de glória, louvor e exaltação. O Senhor é o meu Deus, o único Deus a que eu sirvo. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor vive e reina para sempre. E eu entro na tua presença santa para agradecer ao Senhor por esse dia. Por esse dia, meu Deus, que eu sei que o Senhor já está cuidando de tudo. Porque o Senhor prepara todas as coisas. O Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra. O Senhor fez as estrelas e o Senhor nos criou. O Senhor nos criou com muito amor, porque o Senhor nos criou com suas próprias mãos. As outras coisas o Senhor disse que haja e apareceu. As outras coisas o Senhor fez com a palavra. E nós, seres humanos, o Senhor fez com as suas próprias mãos. O Senhor usou as suas mãos para que da terra o Senhor viesse fazer aquele casal. E dali começou a geração do mundo através do Senhor. Nós cremos que foi o Senhor que nos criou. Eu creio que eu sou sua filha. Nós podemos ter o Senhor em todos os momentos e gritar por socorro ao Senhor e o Senhor nos socorrer. Quando o Senhor pergunta para nós qual o nosso problema, é porque o Senhor vai resolver. O Senhor não é igual ao homem da terra, que muitas das vezes fala qual é a sua situação. E quando nós falamos, ele fala, não tem mais jeito. Se você tivesse vindo antes, eu poderia até fazer alguma coisa, mas agora eu não posso mais fazer. Mas o Senhor pode. Não importa se é uma doença, não importa se é a situação financeira, não importa qual a situação, quando nós vamos até o Senhor resolve. Porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. E eu entrego este canal nas tuas mãos. Entrego a minha vida, a vida da minha família. Todos que oram comigo, eu entrego nas tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, o único que vive e reina para sempre. E que habita dentro do meu coração. Pai amado e querido, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Peço ao Senhor que o Senhor repreenda, meu Pai, a força do mal. Que o Senhor cobre, meu Pai, com o teu manto sagrado cada um dos meus familiares e aonde chegar esta oração, Senhor. E a família dessas pessoas que oram comigo, que recebem esta oração. Não importa onde esta oração chegar, no Brasil ou fora do Brasil, quem receber esta oração hoje, vai acontecer algo de bom. Vai vir uma resposta que eles estão esperando. Porque o Senhor os promete. E porque quando o Senhor promete, o Senhor garante. Então eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego o meu trabalho nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, os agricultores nas tuas mãos. Entrego a área de saúde, a área de segurança. O meu país eu entrego nas tuas mãos. E todos os países, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos. Principalmente os que estão em guerra. Os que estão perdendo pessoas inocentes. Vai de encontro, meu Pai, a cada bairro, a cada cidade e a cada família. Eu já te agradeço. Entrego as crianças, os adolescentes, os idosos nas tuas mãos. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Muito obrigada por mais esta oração. Eu entrego os dizimistas e os ofertantes dessa obra ao Senhor, para que assim eles venham continuar ofertando e dizimando nesta obra, para que a sua obra venha crescer. Porque aqui é a igreja online e o Senhor disse que a porta que o Senhor abre, o inimigo não fecha. Então, meu Pai amado e querido, prospera, meu Pai, essas pessoas que ajudam. Dê prosperidade para elas. Essas que sentir no coração que vai começar a ofertar nesta obra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus.
Obrigada, meu Senhor, por tudo. Obrigada, meu Rei. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E você que quer dizimar, que quer ofertar nessa obra, nós temos o nosso Pix, que é 482-506-43534, CPF. Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações. O nosso contato é 82 30 5697. Deus abençoe.